paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha! Estamos de volta para a lição de número 2 da nossa EBD do terceiro trimestre. É uma bênção de Deus para nossas vidas. Eu peço a sua participação, compartilhe, comente, envie, se inscreva, deixe o seu comentário aí, a sua pergunta, diga de onde você está assistindo e nós vamos ficar muito felizes. Ative o sininho, quando nós gravarmos você já vai receber a notificação do YouTube. Tá bom? Vamos para a oração e começar a nossa aula. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, pedindo da Sua direção, do Espírito Santo, para guiar as nossas palavras, a nossa boca, o nosso entendimento, o nosso pensamento, para que nós possamos abrir o coração para entender, compreender e colocar em prática a Sua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Nossa lição de número 2, a porta da fé se abre entre os gentios, 12 de julho. Esse que vos fala, pastor Rivanildo de Faria, estamos no nosso terceiro trimestre da EBD. O tempo passa, meus irmãos, e o ano está indo embora. Vamos para o nosso texto áureo, porque assim o Senhor nos lo mandou, né? E te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Atos 13 e 47. Nossa verdade prática. O propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos. Nosso primeiro tópico, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Só uma explicação, eu procuro já trazer a lição com dois intuitos, uma ajuda, um subsídio para o professor e uma aula para o aluno. Então, assim, nós não temos o costume de ler a lição. Você, aluno, aluna, vocês têm que ler a lição e trazer as dúvidas na sala de aula para que o professor possa sanar essas dúvidas, tá? Então, essa é a nossa forma de dar aula. Então, aí nós temos o subtópico 1, o envio missionário e o avanço da palavra. Podemos colocar assim a rota da fidelidade, de Antioquia até os confins de Chipre. Deus, ele vai guiar cada passo, né, para que a mensagem alcance tanto os judeus quanto os gentios, a todos, para que ninguém se perca. Atos 13, 4 vai dizer, ora, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, vejam bem, a primeira viagem de missionário de Paulo, ela não começa, tá, quando eles embarcaram para Seleucia, tá? Ela começa antes, como nós vimos, só uma recapitulação do que nós vimos na primeira aula, tá? Começou quando a igreja em Antioquia, ela ouve a voz do Espírito, tá? Então, nós precisamos ter esse princípio fundamental aí. Antes da missão, olha só o princípio fundamental, antes da missão existe comunhão. Antes de enviar, de existir o envio, precisa existir consagração. Antes da estratégia, que nós falamos na primeira aula, não sou contra a estratégia, não é isso, mas antes da estratégia, precisa do quê? Uma direção divina. Então, Chipre vai representar a primeira grande experiência missionária de Paulo, tá? É claro que ali Deus, né, mostrou que o evangelho ultrapassaria definitivamente todas as fronteiras, né? Além de Israel, não só o povo, assim como a promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então vamos acompanhar essa viagem. Primeiro, Antioquia. Veja bem, observe bem que Lucas vai registrar uma sequência organizada. Antioquia, Seleucia, Salamina e Pafos. Então isso não é apenas um roteiro, não. Isso vai demonstrar como Deus quer conduzir a igreja e o passo a passo de cada cidade vai revelar um princípio. Então Antioquia nasce dentro da igreja.
Não é iniciativa pessoal de Paulo, nem de Barnabé, não é oportunidade estratégica. Ela vai nascer do quê? Oração, jejum e adoração. Sensibilidade à voz do Espírito, que nós vimos na primeira lição. Sensibilidade. Nós precisamos ouvir, nós precisamos ter sensibilidade, nós precisamos tirar um tempo de oração e jejum para compreendermos, entendermos e ouvirmos o que o Espírito Santo deseja falar conosco. Essa foi a parte de Antioquia, tá? Então, a igreja não apenas reconheceu, mas ela participa, ela impôs a mão, ela envia os missionários. Então, missão saudável, ela começa no altar, depois no campo missionário. E continua a igreja, né? Como nós vimos na aula passada, a igreja continua sendo uma agência de missões estabelecida, uma agência missionária estabelecida por Deus, para enviar, sustentar e interceder por aqueles que anunciam o Evangelho. Se você perdeu a aula, volte lá e assista. Então veja, o Espírito Santo nunca, olhe bem para mim, o Espírito Santo ele nunca vai atuar de forma independente da igreja. Não. Ele poderia, Deus poderia, mas ele não quer, ele quer junto, é comunhão. Então ele chama os missionários, a igreja confirma, envia e participa. Mas isso tudo como? Orando, consagrando e jejuando, adorando a Deus. Então, missão, comunhão, participam juntos. Aí a segunda parte foi para Seleucia. Então, Seleucia era o porto marítimo de Antioquia. E do ponto de vista geográfico era apenas o local de embarque, mas espiritualmente, não que nós vamos espiritualizar tudo, mas precisamos ter essa visão, é o momento que a igreja transforma o que? A sua oração em ação. Ela deixa de ser um projeto e torna realidade. Então, muitas igrejas só falam, poucas enviam. Então, Seleucia, ela vai simbolizar a prática da obediência ao chamado de Deus. Então, veja, enviar missionário sempre vai exigir um primeiro passo. Antes de atravessar o Mediterrâneo, tá? Paulo e Barnabé, eles precisam sair de Antioquia. Então, toda grande missão começa com um ato de obediência. E como é difícil obedecer hoje, né? Vocês sabem disso. Vamos lá? Nossa terceira é Salamina, né? Aí ele vai para Salamina. Salamina Será que eu inverti aí? Deixa eu dar uma olhada. E Pafos. Tem Chipre antes, né? Antes de Salamina tem Chipre. Chipre é uma escolha providencial, tá? Porque Deus escolhe Chipre o primeiro destino. Barnabé conhecia a ilha. Barnabé conhecia a cultura. Barnabé conhecia os costumes. Barnabé conhecia o idioma e Barnabé conhecia as pessoas. Então vejam, a segunda razão, já havia uma base cristã. Então, a morte de Estevão, né, alguns discípulos chegaram a Chipre anunciando o evangelho. Você pode ver lá em Atos capítulo 11, versículo 19. Então, Chipre ela vai ocupar uma posição privilegiada. Então, a segunda razão, primeira razão, Barnabé conhecia a ilha. Segunda razão, já havia uma base missionária ali. Terceira razão, posição estratégica, tá? Chipre ocupava uma localização privilegiada do Mediterrâneo, tá? Então veja, a geografia, ela nunca vai aparecer. Eu sou sincero para vocês, matéria de geografia não sou muito fã, mas sou sincero para vocês. Gosto, mas não tanto quanto história. Mas a geografia, ela nunca vai aparecer por acaso. Nem em Atos, nem em lugar nenhum. Deus sempre vai usar os pontos geográficos a favor da expansão do Evangelho. Então, Deus conduz a expansão do Evangelho utilizando também o quê? Caminhos da história, da cultura, da política. O que nós, às vezes, rejeitamos, Deus está usando para que o seu Evangelho seja divulgado, né? Levado até as pessoas. E aí, sim, nós temos Salamina. Então, Salamina, a prioridade da mensagem. Veja, ao chegar em Salamina, Paulo e Barnabé entram imediatamente aonde? Onde eles vão primeiro? Onde eles vão primeiro?
Diz aí para mim, você que sabe. Você sabe onde eles vão primeiro. Eles vão primeiro aonde? Nas sinagoga. Não porque Deus, o evangelho é anunciado primeiro aos gentios, não porque Deus excluiu os gentios, não, de forma nenhuma. Porque Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Israel primeiro. Tá? Somente depois a mensagem alcança os demais povos. Primeiro os judeus. Esse princípio resume, Romanos 1:16 vai dizer, primeiro do judeu e também do grego. Você pode não concordar, você pode, enfim, mas primeiro o povo escolhido por Deus foi os judeus, então era primeiro para eles. Mas aí nós vamos ver lá em Romanos 11 que Deus corta os judeus, enxerta os gentios, mas não que ele excluiu totalmente também o povo judeu. Nós vamos ver, calminha, vamos lá devagar, tá? Então aí chega a Salamina, né? Salamina é a parte da prioridade da mensagem. Então veja, o método missionário de Paulo revela uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles vão primeiro, né, a sinagoga, depois a gente. Então veja, nós temos o Lucas, ele informa que Marcos acompanhava Paulo e Barnabé como auxiliar, Atos 13:5. Na realidade, até Paulo era um auxiliar também, porque quem era e foi escolhido para a missão mesmo, assim como o cabeça, como líder, como pastor, era Barnabé, tá? Então veja, mas dentro desse detalhe aí que parece pequeno, olha só, prepara acontecimentos importantes. Marcos abordará a viagem provocando uma divergência entre Paulo e Barnabé. Então vejam, nem todos começam bem, nem todos permanecem firmes durante toda a caminhada, mas Deus continua restaurando pessoas para a sua obra. Eles tiveram que se separar, sim, mas a obra de Deus continuou. Então, a história de Marcos vai mostrar que o fracasso não precisa ser definitivo. Uma coisa que nós temos assim muito nós desanimarmos diante de algumas dificuldades. Talvez eu vou mudar a frase aqui. Desanimarmos diante de muitas dificuldades, tá? Mas não podemos desanimar, porque vai continuar. Então vamos à próxima cidade. Peraí. Vamos à próxima cidade, Pafos. Opa, adiantei demais. Pafos, a fronteira. Então Pafos é o primeiro grande confronto. Então quando eles chegam em Pafos, muda completamente ali. Então até Lucas ele vai descrever a geografia. Começa então uma batalha espiritual. Ali nós vamos encontrar Sérgio Paulo, Zelimás, né? E a oposição ao evangelho. Então veja, ele repreende, né? Ele acaba repreendendo Elimás, que é chamado de Bar Jesus. Mas nós vamos ver isso aí um pouquinho mais à frente, tá? Então veja, nós temos aí uma historicidade maravilhosa. Antioquia, a igreja enviadora e o centro missionário. Seleucia, porto de embarque para o Mediterrâneo. Chipre, a grande missão entre os gentios. E Salamina, o início da proclamação na sinagoga. Pafos, sede administrativa da ilha e o cenário do primeiro grande confronto espiritual. Ali onde ele encontra, né, onde nós vamos ver no próximo tópico esse confronto espiritual. Então veja, olhe bem junto comigo aqui. Antioquia demonstra que a missão nasce na igreja antes de alcançar o campo missionário. Seleucia vai simbolizar o primeiro passo como centro da obediência ao chamado do Espírito Santo. Chipre revela que Deus utiliza a história pessoal, a geografia e os relacionamentos para expandir seu reino. Salamina mostra que a estratégia missionária de Paulo preserva a continuidade entre as promessas feitas a Israel e sua realização em Cristo. E por último, Pafos inaugura um princípio recorrente em Atos.
Quanto mais o evangelho avança, mais claramente se manifesta o confronto entre luz e trevas. Então, a missão em Chipre demonstra que Deus não conduz sua igreja de maneira improvisada. Não é de improviso, é planejado. A salvação não é um plano B. Deus não tem um plano B, um plano C, um plano D. Ele só tem o plano A, e se não der certo, dá certo, porque com Deus não dá nada errado. Não existe plano B, não existe plano C. Vamos para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico vai dizer o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Estão no versículo 6 a 8. Olha só, em Pafos, né, os missionários enfrentam Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Isso aí é o reino das trevas versus o reino da luz. Olha só. Então vejam bem, primeiro ele entende a narrativa, sabe? Nós temos que entender a narrativa e depois nós falarmos. Vejam bem, ele possui aqui muitas coisas que nós precisamos observar com cuidado. Então nós precisamos compreender primeiro toda a expansão do reino. Demonstra em toda onde nós formos, onde você estiver, na escola, na rua, na própria igreja, em todo lugar, nós vamos enfrentar oposição espiritual. Isso é inevitável, tá? É inevitável. Nós precisamos compreender isso. E nós vamos ver aí o reino das trevas versus o reino da luz. Olha que maravilha, né? Então, até este momento, Lucas vai descrever apenas uma rota missionária, né? Antioquia, Seleucia, Salaminas e Pafos. Agora é diferente, tá? Agora, veja, ele vai apresentar dois personagens. Não é apenas Paulo enfrentando ele, mas é o choque entre dois reinos. É o reino das trevas com o reino da luz. Então, veja, nós temos Elimas, né? Ou Bar Jesus, que filho de Jesus ele não tinha nada, era mágico, falso profeta, judeus, conhecido como Bar Jesus. Então tem até uma ironia aí, o nome significa filho da salvação. Olha só. Mas ele mostrou totalmente ao contrário. Veja como esse reino das trevas versus o reino da luz aí existe, irmãos. É uma batalha que não é contra carne nem sangue, como diz lá em Efésios capítulo 6, tá? Então, qual que é a estratégia? Vamos aí para a estratégia do inimigo. Não tenta destruir Paulo, não tenta impedir Barnabé. O que ele faz? Ele procura impedir que Sérgio Paulo ouça o evangelho. Veja, a estratégia, por quê? Porque a fé vem por onde? Vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a maior barreira que eles vão encontrar é o inimigo tentando bloquear a audição, é escravizar a vida. Antes de escravizar a sua vida, ele procura afastar você da verdade. Ele procura distrair. Então hoje nós temos isso. Então Lucas não apresenta Elimas apenas como o centro do episódio. Ele é apenas o instrumento de uma oposição, ele não é o centro. Uma oposição muito maior, a tentativa de impedir. Você vê que o foco dele não é nem Paulo e nem Barnabé. É Sérgio Paulo. Então veja, já aí nós temos o reino da luz, vai agir diferente. Enquanto Elimas está cheio de engano, Paulo está cheio do Espírito. Então é proposital esse contraste. Elimas representa engano, Paulo representa a verdade. Elimas utiliza a magia, Paulo proclama a palavra. Elimas procura controlar, o Espírito Santo liberta. Observe que Paulo não vai realizar um espetáculo. Ele não, aqui, meus irmãos, nessa parte, olha só, Paulo não realiza um espetáculo. Ele não faz um circo. Ele não faz um teatro. Não. Ele anuncia o juízo. E olha só, não é um juízo vingativo, é para aquele momento. Eu sei que nós temos
essa questão de, nós somos igual os dois filhos, né, os dois discípulos. Senhor, manda descer fogo do céu, queima todo mundo. Nós temos esse ímpeto dentro de nós, da nossa natureza humana. Mas isso não serve de doutrina. O que serve de doutrina é que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então ele repreende naquele momento. Ele é uma intervenção divina que produz efeitos diferentes. Porque o verdadeiro alvo da batalha não era Elimas. Não. O centro não era nem Paulo e Barnabé, nem Elimas. O centro era Paulo Sérgio. Era ele quem tinha sede e precisava ouvir o evangelho. Então veja, a batalha espiritual, ela gira em torno da palavra de Deus. E é onde Deus deseja salvar e onde o inimigo procura resistir. Porque se não chegar a palavra de Deus até o ouvido das pessoas, elas não vão ser salvas. Vocês lembram da palavra do semeador? Vai dizer que a boa semente é aquele que de bom coração recebeu a palavra de Deus. É o que tem um bom coração e Deus procura. Então, o julgamento divino, olha só, cegueira possui 3 dimensões. Vamos trabalhar essa cegueira aí em Elimas. Ela vai abrangir, né, 3 dimensões. Primeiro, física. Ele perde a visão. Moral. Sua vida já estava mergulhada no engano. Espiritual. Tentava impedir os outros de enxergar a luz de Cristo. Então veja, isso nós estamos falando de 3 dimensões. Então o juízo apenas tornou visível aquilo que já era espiritual. Então, Deus é juiz, tá? Olha só. Paulo anuncia a sentença, Elimas recebe o juízo, Sérgio Paulo observa tudo e o veredito é o quê? É a vitória de Israel. Então, o alvo do confronto não é nem Elimas e nem todo esse cenário. O alvo do confronto é a mente e o coração de Paulo Sérgio. Então, esse é o maior milagre do episódio. Depois do juízo. Então, veja, olha só o que registra Atos 13:12. Então, procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, Lucas afirma que ele viu o milagre, maravilhado com a doutrina do Senhor. Veja, esse milagre abriu a porta, né? Ele abre, né? Então, o verbo principal da narrativa não é cegar, é crer. Então, toda a história foi construída para quê? Para conduzir o leitor à conversão de Sérgio Paulo. E aí muitas pessoas vão pegar que nós temos o poder de cegar as pessoas. Não. Ali foi um confronto onde Elimas estava impedindo a palavra de chegar. E Paulo usa de uma autoridade do Espírito Santo para que isso seja interrompido, que a palavra chegasse. Não é o nosso alvo sair cegando todo mundo e amaldiçoando. Não é isso. Isso não é evangelho. Tá? E o que acontece? O resumo: cegueira física do opressor, iluminação espiritual no eleito. Então a missão da igreja continua, ainda nós vamos continuar enfrentando oposição, né? Então a grande pergunta, né, que nós temos que fazer é: quem era o verdadeiro alvo daquela batalha? Vocês viram? Era quem? Paulo Sérgio. Então o verdadeiro conflito não acontece entre Paulo e Elimas, mas entre a verdade do evangelho e o engano espiritual. O alvo nunca foi Paulo, mas impedir que Sérgio Paulo ouvisse a palavra. Esse era o alvo de Elimas. Então a cegueira de Elimas revela exteriormente sua condição espiritual. Já estava cego, já estava, né? Então veja, nós como igreja, nós precisamos entender que assim como em Pafo demonstra que a missão nunca é apenas uma atividade humana. Não. Ela é essencialmente espiritual. Sempre que o Evangelho, sempre que o Evangelho alcança pessoas, rompe barreiras de engano, o reino das trevas vai procurar resistir. Contudo, né, revela que nenhuma oposição vai impedir o propósito de Deus na vida das pessoas.
Elimas tentou, mas não conseguiu. Vamos para o nosso terceiro subtópico da nossa lição. Se ficar um pouquinho extensa, você assiste em 2 vezes aí, tá? O vídeo vai estar salvo aí no canal do YouTube, você assiste em 2, 3 vezes, parcela aí da sua melhor. Então vamos ver a resolução do Evangelho. Então nós precisamos, o ponto 2, confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Vejam lá, meus irmãos, vamos fazer um pequeno resumo, né, do que nós vimos até aqui. No primeiro, nós vemos que a missão começa. No segundo, a missão é confrontada. E nesse terceiro, nós vamos ver que a missão triunfa. Né? Ela vai triunfar. Então começa a missão em Antioquia e Chipre, é confrontada em Elimas e resiste, e agora o triunfo, né? Sérgio Paulo crê e o Evangelho continua avançando. Então nós temos aí o alvo histórico e o impacto regenerador. Olhe bem, meus irmãos, quebra de barreiras sociais e espirituais. O Evangelho rompe preconceitos, ultrapassa separações culturais, une judeus e gentios na mesma graça. Então, o que acontece com quem for regenerado? Ilumina, né, o entendimento, a mente, renova o interior, o coração, produz frutos visíveis mesmo, na vida da pessoa que recebe. Então, vamos lá. Olha só. A conversão, né, de Sérgio Paulo ilustra o alcance regenerador da palavra. Então, a mente, como que uma sociedade é formada? Como que nasce uma cultura? A cultura, ela vem de hábitos que se tornam costumes, que aí vira cultura, que é o núcleo da sociedade. Isso é o que o Evangelho vai transformar. Por exemplo, existem hábitos e costumes culturais que não ferem o Evangelho. Chimarrão no Rio Grande do Sul não fere o Evangelho. Costela, fogo de chão são hábitos que viraram costumes e faz parte da cultura do Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, maionese, enfim, são coisas que não têm nenhum impedimento de que o Evangelho entre e não precisa ser mudado. Mas existe algumas coisas que precisam ser mudadas através do Evangelho. Por isso, quando fala de mente, ilumina o entendimento, mente. Romanos capítulo 12 vai dizer assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso é necessário que o Evangelho primeiro ilumine o entendimento e mude a maneira de enxergar a realidade, tá? Coração, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, vai dizer que é uma nova criatura. Então, vejam bem, primeiro, a transformação vai mudar o entendimento e a maneira de enxergar a realidade. Segundo, o coração, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, o que vai? Não é apenas externa e não é apenas interna. Então, se o meu interior, o meu coração não foi mudado, eu não vou conseguir apresentar externamente. E se eu digo que eu sou mudado, sou uma nova criatura, mas não apresento externamente, então não houve uma mudança. E terceiro, a vida. A fé produz frutos visíveis. Então veja, aquele homem, nova criatura, o Rivanildo de antigamente não existe mais, é uma nova criatura. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo apresenta Barar, tá? E Barar é criar do nada. Então, um novo ser, é um novo homem, uma nova criatura, que as pessoas vão olhar e falar, mas eu não conheço ele dessa forma, ele não era desse jeito. Esse não é o Riva, esse é outro Riva. Veja como que tem que ser a nossa transformação em Cristo. O que eu fazia e o que a sociedade e o mundo faz, eu não faço mais. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma nova criatura em Cristo? Você anda praticando ou fazendo coisas que o mundo faz?
a título de uma religiosidade baseada numa liberdade onde não existe biblicamente? Porque se eu me revisto, Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer, se vocês aprenderem de Cristo, se é que aprenderam de Cristo, e agora vocês são nova criatura, vocês despiram, quer dizer, vocês tiraram a roupa do velho homem, vestiram do novo homem, então é uma nova criatura. O evangelho transforma o ser humano. Então, você muda, você vai ter que mudar. Quem conhece Cristo vive de maneira diferente da sociedade. O que o mundo faz, o cosmos, nós não fazemos. Nossos valores são diferentes, nossas prioridades em relacionamento passam a refletir a nova vida em Cristo. Então, aceitar Jesus, levantar a mão ou aceito Jesus, não consiste apenas numa decisão momentânea, de um culto, de uma oportunidade. É a transformação contínua produzida pela ação do Espírito Santo através do quê? Da palavra, que vem pelo ouvir. Então, veja, e nesse mesmo aí episódio, olha só, deixa eu concluir esse aqui. Então, no livro de Atos, a fé nunca permanece apenas no campo espiritual ou intelectual, jamais. Ela vai produzir mudanças concretas na minha, na sua, na vida de todos. Lucas descreve uma fé que transforma o pensamento, o coração e o comportamento. Senão, não houve conversão. Não houve transformação. Então veja, nesse mesmo, Paulo também é chamado, Saulo também é chamado de Paulo. Então ele muda o nome dele, tá? Preste bem atenção. Mas é por causa da dupla cidadania dele. Provavelmente ele possuía a dupla cidadania, tá? Provavelmente não, ele possuía, tá? E ele passa a ser chamado aí de Paulo. Isso acompanha o foco, né, missionário. Então, veja, o evangelho continua avançando. Lucas encerra a missão de Chipre olhando para o futuro. Então, vejam bem, o Espírito Santo é a centralidade da palavra de Deus. Lucas afirma que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Por isso a transformação. Por isso a mudança. Tá? Então, o próximo passo estratégico era o avanço estratégico para Pisídia. Então veja, o evangelho não apenas informa, ele transforma, ele quebra barreiras, renova o ser humano e produz vida abundante. Esta é a revolução que muda indivíduos, famílias, cidades e nações. Tá? Então veja, Paulo Sérgio ele recebe a luz do evangelho, ele passa a enxergar espiritualmente. Então, a missão em Chipre apresenta uma progressão clara. Missão, confronto, vitória. Então, o verdadeiro protagonista da narrativa não é Paulo, já falamos isso, né? A autoridade romana é convertida, anuncia o avanço futuro do evangelho até Roma. Então, veja, essas mudanças de Saulo para Paulo também vai acompanhar a expansão da missão entre os gentios. Tá? Lucas está construindo esse paralelo. Então, o encerramento da missão em Chipre vai demonstrar que o evangelho ele não apenas enfrenta as trevas, tá? Mas ele triunfa sobre ela. Não é só enfrentamento, mas é o triunfo. Tá? Então, esse mesmo evangelho que rompeu barreiras espirituais, culturais e políticas no primeiro século, ele continua hoje, quando a igreja permanece cheia do Espírito Santo e fiel às Escrituras. Não tem oposição que possa frustrar o propósito divino para nossas vidas. Não tem. Então a missão hoje prossegue. Ela continua. Cristo vai ser anunciado de uma forma ou de outra, eu querendo ou não, ele vai ser anunciado até os confins da terra. Vamos à nossa sinopse, né, do nosso ponto 1. Em Chipre, o Espírito abre a primeira porta da missão gentílica. Vamos para o nosso segundo tópico?
Nosso segundo tópico, a missão em Antioquia da Píside, o Evangelho que ilumina. Subtópico 1, o confronto entre as trevas e a vitória do Evangelho. É isso? Não, né? Não. É a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. É isso aí. Acho que eu esqueci de mudar o nome ali, eu copiei e colei, né? Mas vamos lá. Então nós temos aí a história de Israel, vamos ver primeiro aqui. Levantando-se da sinagoga, Paulo dirige-se a judeus, gentios, temente a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Então ele vai, né, recordar aí Juízes, né? Vamos corrigir nosso slide ao vivo, né? Jazes é Juízes, né? Juízes e Saul. E aqui o nosso tópico 1 é a exposição apostólica que revela Cristo e por isso que eu gosto do computador, né? Escrituras. Está em Atos 13, 16 a 43. Então aí nós salvamos, né? Nós salvamos e voltamos ao nosso. Olha só que maravilha. Quer ver como... Olha a correção. Olha que maravilha. Isso é uma benção de Deus, né? Para nossas vidas. Então vamos lá. História de Israel e Juízes, né? Então Paulo vai fazer essa expansão do reino. Agora ele mostra o conteúdo da mensagem. Veja a progressão. Ele vai falar da exposição, né, de Cristo. E nós temos aí a eleição dos patriarcas, a permanência no Egito, o êxodo, a peregrinação no deserto, a conquista de Canaã, o período de juízo, o reinado de Saul, a escolha de Davi, a descendência, o ministério de João, a cruz e as profecias, que é o cumprimento. Então, veja, sabe, Paulo ele vai explicar primeiro, né, aos judeus, né? Ele vai falar de João Batista, preparou o caminho. Ele vai dizer, ele é o mesmo aquele que, eu não sou aquele, né? Mateus 13, de 1 a 12, mas após mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as alparcas, né? As sandálias dos pés. Então João encerra o ministério dos profetas. Aí vem a cruz como cumprimento das Escrituras. Paulo mostra que a rejeição de Jesus pelos líderes judeus não anula o plano de Deus. Aí os profetas, ele vai falar sobre o que os profetas anunciavam, Atos 13, 27, ele vai falar de Isaías 53, Salmo 22, Zacarias 12, todos apontando para o sofrimento do Messias. Então, mesmo quando homens agem contra Deus, não importa, a vontade de Deus é soberana, ela vai ser realizada e continua sendo realizada. Então, Lucas ele utiliza repentinamente do verbo cumprir, né? O que parecia derrota era, na realidade, o pleno cumprimento das Escrituras. Então, aí vem, olha só, a ressurreição confirma a identidade do Messias. Depois da cruz, Paulo apresenta o ponto culminante do Evangelho. A ressurreição foi testemunhada por muitas pessoas e confirmada pelas Escrituras. Aí você vai encontrar em Atos 13, 30 a 37. Paulo cita Salmo 2 e 7, Isaías 55 e 3, Salmo 16 e 10. Então veja, a história de Israel é salvação a quem crê, a ressurreição confirmada, a cruz e as profecias. Então vejam, aparece aí claramente, né, uma das principais doutrinas paulinas, né? A lei revela o pecado, Cristo oferece o perdão, a lei condenava, Cristo justifica, a salvação é recebida mediante a fé. Então ninguém é salvo por méritos. Não, ninguém é salvo por mérito, né? Sempre
pela graça, é presente e merecido. Então nós vemos aí nesse quadro a Cristo, eu não sei se existe essa palavra, mas eu vou dizer aqui, a cristocentricidade da pregação apostólica. Eleição, promessa, preparação, cruz, ressurreição, justificação. E aí, se isso for pregado mesmo, não precisa nem do apelo, né? Então o evangelho que continua iluminando vamos colocar aqui, desde a história de Israel, a ressurreição, a cruz e as profecias são um cumprimento, né? Então nós vemos a história de Israel, a salvação a quem crê, a ressurreição confirmada, e a cruz e as profecias nós vemos o cumprimento. Então Deus governa a história. Deus ele age e se cumpre em Cristo as promessas. A cruz faz parte do plano eterno, não é um plano B. É o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. A ressurreição confirma a identidade de Messias. A justificativa é recebida pela fé. Toda verdadeira pregação vai produzir, deve conduzir o pecador a Jesus. Aí nós vamos para o nosso subponto número 2. Olha aqui, Paulo na sinagoga, olha bem, mostra, né, que Jesus é o cumprimento de todas as escrituras. O evangelho não é novidade, é o plano eterno de Deus revelado nas escrituras. O subtópico 2, do ponto 2, agora sim, certinho ali, ó, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro os judeus e depois os gentios. Romanos 1:16. Paulo inicia sua pregação na sinagoga. E aqui nós temos o paradoxo, né, da rejeição. E aí nós temos a prioridade judeus versus a rejeição cruel. Eles rejeitam, né? Não é uma rejeição, olhe bem. O texto não é os judeus rejeitaram, mas o evangelho continua avançando, apesar da rejeição, tá? Mas o texto não é sobre a rejeição dos judeus, é sobre o avanço do evangelho. É necessário, ele vai dizer no versículo 44, 48, 46, ele vai dizer, é necessário que a vós pregasse primeiro a palavra de Deus. Quer dizer, a prioridade era os judeus. Começa pela sinagoga. Paulo respeita isso. Paulo vai primeiro, depois da rejeição cruel, inveja, contradição, blasfêmia. Aí Paulo vai, né, o povo rejeita a verdade que poderia salvá-lo. Então veja, o fruto soberano, né? Eis que nós voltamos para o gentio. Então a porta da graça vai se abrir para as nações. Veja, após o extraordinário sermão de Paulo, que ele vai dizer da história de Israel, que ele vai trazer, que é o subtópico passado que nós vemos agora, de Antioquia da Pisídia, algo surpreendente acontece. Ele falou, ó, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13:44. Então veja, o evangelho ele desperta uma enorme sede espiritual. Por que ele desperta? Porque as filosofias humanas da época já não sustentavam a alma das pessoas. Já não satisfaziam o espírito, já não agradavam, mas elas precisavam de algo mais. Aí o que acontece? É a rejeição dos judeus para quê? Para que essa porta da graça fosse aberta para nós, né? Então, veja, sempre ele começava anunciando na sinagoga. Não é estratégica, não, isso é fidelidade ao plano de Deus, tá? É fidelidade. E ele diz, ó, Romanos 1:16, vamos ler na íntegra aqui, ó. Porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas ele coloca primeiro do judeu e também do grego. Então, Israel é o primeiro a receber as promessas. Os profetas, a lei, Messias, tudo é primeiro para Israel. Não tem como discutir isso, tá? Então, todas as grandes cidades que Paulo visita, seu primeiro lugar era a sinagoga. Então, isso vai demonstrar que o apóstolo jamais abandonou Israel. Ele sempre ia primeiro. Mas houve o quê? Houve inveja, né?
Os judeus, vendo a multidão, Atos 13:45, encheram-se de inveja. Então, veja, muitas vezes o problema não é a falta de evidências, tá? Não. É a ausência, nem a ausência de conhecimento bíblico. O problema é o coração. O problema é o coração das pessoas. Espinhos, pedras, né? Terreno ruim, beira do caminho. Então, nem sempre é a falta de evidências. Vejam bem, a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. Já tentaram destruir várias vezes. Então o problema não é a ausência de conhecimento bíblico ou falta de evidências de que Cristo veio ao mundo, morreu para salvar as pessoas. O maior problema é o coração das pessoas aceitarem isso. Então veja, religiosidade não transforma. Sem transformação, vai fazer o quê? Vai combater justamente aquilo que Deus está realizando. Então, o maior inimigo da obra de Deus nem sempre é o mundo, mas são pessoas dentro da igreja ou dentro do evangelho com o coração endurecido pelo orgulho. Tá? Lucas não afirma que todos os judeus rejeitaram a Cristo. Não foi todos, foram diversos. Creram no evangelho durante a narrativa de Atos. Né? Nós vemos que diversos. Então, o texto descreve a reação de parte de quem estava na frente, da sinagoga, enfim, não é generalizando todos os judeus, não, de forma nenhuma, tá? Então, veja, pela incredulidade do povo, né, acontece isso. Romanos 9:2, Paulo vai dizer, tenho grande tristeza e ainda continua dor no meu coração. Então, anos mais tarde, isso ainda continuava. Veja, chega a declarar que desejaria ser separado de Cristo por amor aos seus irmãos segundo a carne. Romanos 9:3. Então, quando alguém rejeita o evangelho, nossa resposta não deve ser condenação. Olhe bem, o juízo para Elimas foi para intervir essa barreira, para arrebentar com a barreira que impedia que o evangelho chegasse aos ouvidos de Paulo Sérgio. Mas nós não podemos usar de condenação ou ressentimento, mas oração, perseverança e amor. Porque nós temos que amar, não mais como o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Não, é um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que Deus amou incondicionalmente, nós temos que amar incondicionalmente também. É difícil? Mas é necessário. Então, o que acontece? Ele diz, se nós nos voltamos para os gentios. Então ele chega, e quando ele faz essa afirmação, às vezes é mal compreendida. Paulo não está dizendo que Deus rejeitou Israel. Não, Paulo não fala isso. Paulo também não afirma que a missão entre os judeus terminou. Não, ele reconhece que diante da rejeição daquela comunidade, a missão prosseguia entre os que estavam dispostos a ouvir. Assim como no Egito, muitos egípcios se salvaram ouvindo os conselhos de Deus. Aqui muitos judeus não aceitaram o que Jesus era. Então veja, aí nós vemos a soberania de Deus na expansão do evangelho. Muito antes Isaías já havia profetizado, Isaías 49:6, luz para os gentios. Paulo cita em Atos 13:47. Então veja, a missão gentílica não surge como um plano alternativo. Não, já fazia parte do propósito eterno de Deus. Mas a incredulidade humana jamais consegue, né? Ela consegue frustrar para ela mesma, mas os planos de Deus não. Então aí nós temos essa responsabilidade humana diante da soberania divina. Paulo ele vai cumprir, ele vai fazer. Então, nem toda a porta vai permanecer aberta. Tem coração que vai fechar a porta mesmo. Porque é o único lugar, o único que pode impedir de Deus me salvar sou eu mesmo. Tá? Nem todas as pessoas aceitarão a mensagem de Cristo, não. Mas isso não quer dizer que a igreja, né, a missão da igreja, nunca vai depender de uma resposta positiva de 100%. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o compromisso é permanecer fiel ao evangelho com amor, humildade e perseverança. Veja que esse
quadro aí, né? O fruto soberano, a porta que se abre. Então a experiência de Antioquia, da pista, demonstra que o evangelho continua exigindo uma resposta. Alguns acolhem, outros, né, não. Alguns recebem com alegria, outros rejeitam por orgulho, incredulidade, apego às tradições, que eu acho que é o pior de tudo, né? Então veja, a rejeição humana jamais vai interromper o propósito de Deus. A missão vai prosseguir. A igreja é chamada a anunciar Cristo como? Com fidelidade, deixando o resultado nas mãos dele. É que nós trabalhamos em cima de resultados, nós queremos ver números, nós queremos ver resultados visíveis. E não é assim que Deus trabalha. Quando o coração endurece, Deus não recua. Ele cumpre sua missão e alcança os que se abrem à verdade. Vamos para o nosso terceiro subtópico do ponto 2, a dinâmica da salvação. Vamos lá. Ao rejeitarem, a porta da fé abre para aberta aos gentios pela graça de Deus, Atos 13, 46 ao 49. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornam indignos da vida eterna. Não por um decreto arbitrário, está dizendo a lição, tá? Mas pela resistência voluntária do evangelho. E aí nós temos essa dinâmica aí da salvação, né? Rejeição judaica, uma resistência voluntária e perda da oportunidade. Muitos rejeitam a verdade, fecham seus corações, né? E a recepção gentil, quebrando o coração, recolhimento com alegria e fé, cumprindo as profecias de Isaías, os gentios abraçam o evangelho. Então, depois da rejeição de muitos judeus, né? Muitos judeus mesmo, Lucas apresenta uma das maiores viradas da história do livro de Atos, né? Vai ser uma virada histórica e o evangelho não tem um ponto final, não. Começa, né? Começa ali. Veja, era necessário que vos pegasse primeiro. Então, veja, século antes, Isaías já profetizava isso, né? Agora a promessa vai para quem? Vai para quem abriu o coração. Então o evangelho vai continuar atravessando fronteiras culturais, sociais, religiosas. Ele vai atravessar, ele vai alcançar aqueles que respondem ao chamado de Deus. Tá? Então, veja, visto, né, que rejeitais, Atos 13, 46, e não vos julgais digno da vida eterna. Então, veja, o julgamento não é de Paulo. Ele está observando cuidadosamente. Eles não foram considerados indignos por Deus. Olhe bem, não é Deus que está dizendo. Paulo não está dizendo, Deus considerou vocês indignos da salvação. Não. Eles foram considerados por eles mesmos. Eles próprios rejeitaram o evangelho. Então, a responsabilidade da incredulidade é humana. A graça foi oferecida, a resposta foi negativa. E você não pode insistir, o evangelho não é algo que você empurra a goela abaixo. Não é uma lei constituinte de um país, não, tem que ser aceito, não é imposto. Então veja, diferente do que nós vemos aí, da alegria dos gentios, a recepção. Observa, eles não glorificaram a Paulo, nem a Barnabé, nem o milagre. Eles glorificaram o quê? A palavra. Atos 13, 48. Os gentios se alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus. E como nós gostamos de ser glorificados e aplaudidos. Como você pregou bem, que aula maravilhosa e tal. Não. Tem que ser a palavra de Deus. Esse é o alvo. O foco é o evangelho. Quando Cristo é anunciado com fidelidade, sempre haverá pessoas preparadas para receberem a sua mensagem. E o que aconteceu? Foram ordenados, foram direcionados, foram levados à vida eterna. Olha como Atos 13, 48. Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olha que maravilha. A Bíblia, né, pentecostal, a expressão pode ser comparada à luz da resposta humana, chamada de graça. Então veja só, nesse sentido, a ideia é que eles estavam dispostos, inclinados, abertos para receber a vida. Vamos conferir esse versículo, Atos 13, 48?
Vocês sabem que eu gosto da Bíblia King James, né? Então vamos conferir na Bíblia King James, Atos 13:48. Vamos ver como é que está escrito lá? Ó, 13:48 está dizendo o seguinte: ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Olha que maravilha. Então veja, quem rejeitou, eles se escolheram, não foi Deus que condenou. Você não vai para o inferno porque você pecou. Você vai para o inferno porque você rejeita o perdão. A condenação não vem porque o juiz determina algo. Mas vem a salvação porque você escolhe. Se o juiz determinar um perdão para você, mas se você não quiser sair da cadeia, você vai continuar na cadeia. Se você não quiser ser livre da sentença, você vai continuar na sentença. O juiz não vai poder fazer nada. Ele já deu o veredito. Agora quem escolhe é você. Tá? Então veja, a chave hermenêutica aí, ordenado e disposto. Aqueles que responderam positivamente ao chamado do Espírito Santo. Então veja essa progressão aí, maravilhosa. Antioquia envia, Chipre recebe, Pafos vende, Antioquia da Pisídia ilumina e agora a palavra se espalha, porque eles estão aceitando. A graça de Deus é a resposta da fé. Vejam bem, a missão em Antioquia da Pisídia demonstra o equilíbrio entre iniciativa divina e responsabilidade humana. Ainda hoje, Deus continua abrindo portas onde menos esperamos. E às vezes, muitas vezes, imaginamos que determinados ambientes jamais vão acertar o Evangelho. E nos enganamos com isso. Foi exatamente o que aconteceu entre os gentios. Acharam que não ia aceitar. Considerado improváveis por muitos judeus, que Deus realiza uma grande colheita mesmo através da sua palavra. Quando a porta se fecha para algumas, Deus abre para outros. A graça sempre, sempre, sempre vai encontrar corações disponíveis. Vamos para o nosso terceiro... sinopse, Eu estou esquecendo da sinopse toda. O Evangelho ilumina Antioquia da Pisídia e alcança os gentios. Agora sim, o nosso terceiro e último subtópico, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposições. Olha só, o testemunho ousado que enfrenta oposições. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que os judeus e gregos creram. E aí nós temos o paradoxo de Icônio. Vamos à pregação poderosa. Eita, que hoje eu estou ruim nos slides, hein? Faltou o A ali no poderosas, E aí nós colocamos o A no poderosas, e aí nós voltamos aqui e clicamos aqui. Olha que maravilha, nós clicamos aqui, o que acontece? A pregação poderosa é uma mágica, A informática é uma mágica. Veja bem, o tópico 3 muda completamente o enfoque. Até que Lucas vai enfatizar o capítulo 13, a expansão do Evangelho. Agora vai iniciar o capítulo 14. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Aí. Agora vai iniciar o capítulo 14, a perseverança dos missionários. Então, vamos ver essa progressão da narrativa. Antioquia, Deus envia. Chipre, Deus confirma. Antioquia da Pisídia, Deus ilumina. Ícone, Listra e Derbe, Icônio, Listra e Derbe, Deus fortalece. O tema agora não é mais com a missão começa, mas como continua quando surge dificuldade. Então vamos lá. Depois dessa extraordinária colheita que nós vimos aí, Paulo e Barnabé seguem para
Icônio, né? Então você poderia imaginar que após tanto crescimento a oposição diminuiria? Claro, claro que não. Ocorre extremamente ao contrário. Lucas mostra que mesmo o evangelho que salva também confronta. E nós estamos sentindo falta de muito confronto do evangelho na nossa vida. Nós precisamos ser mais confrontados e menos acariciados pelo evangelho. Então veja, em Icônio a pregação é cheia de convicção. Veja, como coloquei no slide ali, depois nós voltamos. Pregação poderosa, convicção na sinagoga, mais sinais e prodígios. E depois a cidade divina, dividida. Incredulidade, mais conspiração para apedrejamento. Então nós temos aí, deixa eu colocar aqui para você, aí fica mais fácil. Isso aí. Então nós temos aí, veja. Em primeiro lugar na sinagoga, ali eles anunciam Cristo com tanta clareza e autoridade, que essa pregação poderosa, o 14:1 vai dizer, creu uma grande multidão, tanto de judeus como gregos. Então, veja. Dois elementos aqui destacados. Clareza da pregação, resposta produzida pela palavra. Como que está a nossa pregação em termos de clareza, para que produza uma resposta pela palavra, não pelo emocionalismo ou trabalhando o ego do ser humano. Então, veja, é preciso técnicas, eu concordo, não estou condenando as técnicas, tá? Nós temos que ter retórica, oratória, dialética, hermenêutica, exegese, homilética, método pardês do hebraico. Nós temos que ter, mas não podemos crer somente ou usar e pensar que através dessas técnicas humanas as pessoas vão ser. Não. Nós precisamos ter clareza da nossa pregação. Deixa eu abrir aqui para você, tá? Neemias, se não me falha a memória, já virou um jargão, né? Neemias, capítulo 8 e versículo... cadê o meu Neemias? Achei que tinha emprestado para alguém. Neemias 8:8. Leram o livro da Torá, lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e as prescrições que ouviam. Então veja, faz parte da nossa vida. Técnica sim, estudo sim, mas nós precisamos ser claros naquilo que pregamos. Nós precisamos ser objetivos. Então, não é resultado de técnicas humanas, é a proclamação fiel do Evangelho. Indica, era uma proclamação, não só uma proclamação, mas era contínua e perseverante. Paulo não fez apenas uma mensagem. Paulo permanece, lembra de Atos capítulo 2 e 42? E perseveravam na doutrina, no ensino, na exposição. A perseverança na pregação, ela precede a igreja. O Senhor confirma a palavra. Olha só. Sinais não substituem a palavra. Eles confirmam a palavra. O centro da missão continua sendo o quê? Palavra, evangelho. Os milagres serviam para autenticar aquilo que estava sendo anunciado, não ao contrário. Não. Então, uma igreja saudável, ela tem um equilíbrio entre proclamar fielmente a palavra e confia que Deus vai continuar operando conforme a sua vontade. Então, olhe bem, uma pregação poderosa e ainda assim dividiu a cidade. Então, não é apenas uma mensagem sobre graça, é a própria palavra
caracterizada pela graça. A graça não elimina a verdade, a graça é enunciada por meio da verdade. Então a cidade fica dividida. Atos 14:4. Dividiu-se o povo da cidade. Uns ficaram ao lado dos judeus, outros permaneceram ao lado dos apóstolos. Isso nos ensina aqui uma verdade importantíssima. O Evangelho não busca criar divisão, mas inevitavelmente ele produz decisão. E aí nós vemos Jesus dizendo, Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Porque o Evangelho não é violência, tá? Não é violência. Ele exige posicionamento. Então quem permanece neutro já fez a sua escolha. Ele continua chamando pessoas. Então veja, a palavra é enunciada, as pessoas creem, surge oposição, mas Deus continua com a missão. Aí vem o apedrejamento, né? Então veja, a palavra vinha com poder confirmada por Deus. O mesmo evangelho que salva também confronta. A direção do Espírito Santo, né, vai dar o quê? Uma retirada estratégica por prudência. Mas a missão é preservada e avança em lista. Tá? Então vem a conspiração, aí a prudência não é falta de fé, olha só. E tomando conhecimento da conspiração, Paulo e Barnabé seguem para a lista. Alguns podem pensar, fugiram. Não. Lucas nunca apresenta essa decisão como parte de direção missionária. Não. Eles perseveravam na missão. Olha o que diz Mateus 10:23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. A coragem cristã nunca foi um sinônimo de imprudência. Não. Não. O próprio Jesus está dizendo, vá para outra, fuja, saia dali mesmo. Tá? Então, em determinado momento, a gente tem que recuar, faz parte. Nós não estamos para guerrear com pessoas. Nós não estamos para agredir pessoas. Não, isso não é evangelho. E se nós somos agredidos, a gente se retira, a gente sai. A gente não procura confusão de maneira nenhuma. E vejam, observe que Lucas não diz que eles deixaram de pregar, não. Anunciaram o evangelho, Atos 14:7. Mudaram de cidade, nunca mudaram de missão. Então nós vivemos numa sociedade que frequentemente vai interpretar qualquer dificuldade como sinal de que algo está errado. A verdade é essa. E Atos vai ensinar o contrário. A oposição pode ser a consequência da fidelidade do evangelho. Quando você é fiel, as pessoas vão te confrontar mesmo. Então, não é evitar nossa responsabilidade, nossa posição, nosso posicionamento, não é evitar perseguição a qualquer custo. Não. É permanecer obediente ao Senhor. Então veja, 2 conselhos. Quando for necessário permanecer, permaneça. Quando Deus abrir uma nova direção, avançamos e vamos em frente sempre. Então veja, Icônio nos ensina que a perseverança cristã não significa ausência de dificuldades, tá? Mas fidelidade constante ao chamado de Deus. O mesmo evangelho que produz fé também desperta oposição. Mas nós precisamos entender que isso nunca é capaz de interromper a missão dos apóstolos. Nós precisamos permanecer firmes como eles foram. Deus vai continuar agindo, dirigindo a sua igreja, com sabedoria, fortalecendo, as pessoas, os servos, os obreiros, para que, se forem perseguidos, não em seus próprios planos, mas na missão que foi confiada, não naquilo que eu quero. Então nós temos aí, Deus não chama para uma vida fácil, mas para uma missão fiel. Quando há oposição, o Espírito Santo guia, protege e dá direção para que o Evangelho continue avançando. Subtópico de número 2. Milagres, confusão religiosa, sofrimento, por Cristo. É Listra. Aí nós temos a instabilidade de Listra. Olha aqui, a lição vai dizer, em Listra, Paulo